Ah, agora nós vamos, dando início ao curso, passar a palavra para o Ricardo Alemão, nosso secretário nacional de Finanças, que, junto com a escola, a Secretaria de Finanças, está promovendo esse curso. Com a palavra, Alemão. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Meco. Queria primeiro valorizar aí o trabalho e essa promoção, né, da Escola Nacional João Amazonas, que promove esse curso em cooperação com a Secretaria Nacional de Administração e Finanças do partido. Também valorizar o trabalho, portanto, que o Altair teve, né, como coordenador executivo da Escola Nacional João Amazonas, o trabalho que o nosso Zé Américo Morelli, nosso MECO, teve na coordenação desse curso, e também do Vinícius Anversa, que é o produtor, o organizador desse curso, né? Então, sem o trabalho em especial desses três camaradas, a gente não estaria aqui hoje fazendo já esse módulo desse curso. Bem, nosso tempo está cronometrado, né? É um curso bastante denso, vocês vão perceber, né? Eu vou fazer mais uma aula introdutória, e depois vão ser aulas, assim, com conteúdos específicos, né? Sim. Pronto, então como eu dizia, né? Esse curso... Está entrando, isso. Pronto, né? Esse curso, ele vai ser especificamente de um módulo, né? Nesse módulo, né, a gente tem, assim, para fazer uma introdução, né, a esse módulo, dizer para vocês que a gente está num processo desde o 14º Congresso do Partido de 2017, ou até mesmo antes, eu diria até de 2015 para cá, a gente vem num processo de atualização da política de administração, finanças e prestação de contas do PCdoB, né? Até mesmo em função de novas exigências legais, né, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, enfim, em geral da nossa justiça eleitoral, novas exigências que surgiram, né, a partir de legislações novas, resoluções novas do TSE, e também, enfim, do financiamento público, das campanhas eleitorais, do aumento do valor do fundo partidário. Isso gerou uma situação política, né, que exigiu do partido uma atualização da sua política de administração, finanças e prestação de contas, né? Diz assim, né, vou ler aqui trechos do 14º Congresso do PCdoB, da resolução, né? A política de administração e finanças do PCdoB está passando por uma importante atualização, que visa a progressiva independência material e financeira do partido, ainda mais necessária na atual situação de intensificação das exigências legais, administrativas e de contabilidade, a partir de decisões da Justiça Eleitoral. Aí fala um outro trecho, né? Quem fala da importância de reforçar as ações militantes e renovar concepções e métodos para fortalecer as finanças partidárias e fazer um trabalho persistente e multifacético, propagandístico, ideológico e político para promover uma viragem da sustentação material e financeira e do funcionamento das ações do partido nessa área de administração e finanças, né? Então, essa atualização, ela também visa atender essas resoluções do 14º Congresso. Agora, no 15º Congresso, vamos ter novos desafios, né? Essa elaboração é uma elaboração coletiva, né, e de uma implantação progressiva, né, de uma política de integridade atualizada, né? Política de integridade é um conceito que a gente vai ter que ainda trabalhar melhor, né? Hoje está muito em moda se falar de compliance, conformidade, né? Mas os comunistas sempre tiveram uma política de integridade e um controle coletivo da administração das finanças partidárias, né? Isso é uma característica do movimento comunista internacional, é uma característica do nosso partido, e nós temos a nossa própria política de integridade, não é de hoje, né? É muito antes de surgir esse termo compliance, a gente já vem fazendo isso. A gente nota que desde a fundação do partido, né, portanto, quase 100 anos atrás, o partido quase centenário, que é o nosso partido, desde 1922, naquele congresso de fundação que ocorreu de 25 a 27 de março, começou no Rio de Janeiro,
aí foi perseguido pela repressão, teve que acabar lá em Niterói. Esse congresso, ele já aprovou no seu estatuto fundacional do partido uma política de integridade, quer dizer, conceitos de integridade, e criou um serviço de tesouraria geral, direção e controle das finanças, né? Depois, em alterações posteriores, estatutárias, foi criada a comissão de controle. E se fala, né, já nesse primeiro estatuto, né, dessa política de administração, de gestão partidária, de arrecadação de recursos, o papel da militância, o papel das direções partidárias, né? Então, esse é um assunto que, para os comunistas, não tem nenhuma novidade, né? A gente está só atualizando, na verdade, uma tradição dos comunistas e das comunistas brasileiras, né? Eu coloquei aqui, camaradas, e encerro com essa página, né? 4 grandes desafios dessa atualização da política de administração, finanças e prestação de contas do nosso partido, né? O primeiro desafio é o desafio da progressiva independência financeira, né? Ou, para alguns também, pode chamar de autossustentação financeira progressiva, né? E não é fácil isso conseguir, né? Com o aumento da arrecadação das contribuições no Sistema Nacional de Contribuição Militante, né, que reúne as contribuições dos filiados, filiadas e dos militantes, que é o SINCOM. Vocês todos conhecem, agora o SINCOM Digital, enfim, isso tem avançado bastante com o PCdoB Digital, e das doações, né, no DOI, que é uma página específica que a gente criou, que é um sistema de contribuição para simpatizantes, eleitores, eleitoras e amigos e amigas do PCdoB. Esse é um desafio político, o 14º Congresso colocou isso, a nossa presidenta nacional, Luciana Santos, coloca isso também com muita força, né? Esse desafio da arrecadação, né? Da gente multiplicar a nossa arrecadação de recursos próprios, ou chamados tecnicamente de outros recursos, quer dizer, recursos da militância e dos amigos, das amigas, né? Esse é um desafio político principal desse nosso trabalho de finanças, para que a gente dependa cada vez menos, né, do fundo partidário e do fundo eleitoral. Claro que hoje é muito importante esse valor, né? E dos fundos públicos que o partido recebe, né? Recebe com a sua força política, né? Porque a gente recebe fundo partidário eleitoral de acordo com a nossa votação. Então, isso reflete também, quer dizer, é algo que o partido conquista na luta política, né? Conquista com a sua ação junto ao povo, né? Os votos que o partido consegue, isso se reflete nesse financiamento público de fundo partidário e do fundo eleitoral. Mas o nosso desafio é ter cada vez mais uma progressiva independência financeira, aumentando a arrecadação de recursos próprios. Esse é um primeiro desafio, né? Um segundo desafio é o desafio da ação planejada como método de direção partidária, né? Quer dizer, é algo que tem que estar entranhado na nossa atividade cotidiana, né? Que tem que estar fundamentado como opção teórica, como opção política, né, de uma concepção de planejamento própria do PCdoB que a gente vem elaborando, e que isso está no Estatuto do Partido também, isso está em resoluções dos nossos congressos, né? E o 14º Congresso, ele definiu isso, que a ação planejada é o próprio método de direção partidária do PCdoB. Então, trabalhar com plano e com orçamento, né, em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal. E até, se for possível, em nível distrital, né, do comitê distrital e das bases do partido, né? Quer dizer, a concepção de uma ação planejada, e para isso um plano, né, de atividade política, ideológica e organizativa, né, incluindo também a ação de massas, a ação institucional, na luta de ideias, a organização, a comunicação, a formação, as finanças, enfim, aquela ideia do 3x4 digital, e vocês conhecem bem, a gente já tem elaborado isso e está praticando isso, o planejamento e o orçamento como expressão do planejamento, né? O plano como uma peça, né, que você consolida o que você planeja, e o orçamento como expressão desse plano, quer dizer, vincular os recursos que o partido tem ao planejamento elaborado e definido coletivamente, né? Recursos esses que são recursos de 3 tipos, né? Recursos patrimoniais, que são recursos móveis e imóveis, né? Que se o partido tem uma sede própria, você tem um carro, né? A sede é um bem imóvel, um material imóvel, um carro é um bem imóvel, mas também tem os recursos patrimoniais que também são símbolos do partido, né?
Então, o partido tem produções literárias, o partido tem símbolos, também são recursos patrimoniais e materiais, muito importantes também, né? Então, recursos patrimoniais é um tipo de recurso do partido. Um segundo tipo de recurso são os recursos financeiros, né? Que são recursos que a gente tem na reserva estratégica do partido, né? E também recursos orçamentários, que a gente utiliza cada orçamento, né? Orçamento anual, né? Então, recursos patrimoniais, financeiros e recursos administrativos também, que são os quadros que o partido tem, e também os funcionários, ou, enfim, ou profissionais ou voluntários, né? Quer dizer, são empresas que nos prestam serviço, que nos assessoram, né? Como estão aqui vários advogados, advogadas, contadores, administradores, administradoras, são recursos administrativos que o partido tem, nesse sentido de que são, né? São pessoas, né? Que têm um grande valor, que também é um tipo de recurso. Então, a gente tem esses recursos patrimoniais, financeiros e recursos de pessoal, quer dizer, recursos administrativos, né? Então, são os recursos que o partido tem. Tem que planejar a utilização desses recursos todos, não só do recurso financeiro, que às vezes é muito pequeno, muitas vezes, né? Inclusive, para a gente poder fazer hoje o que a gente faz, na própria gestão partidária administrativa, né? A gente conta com muito voluntariado dos dirigentes, né? E até de advogados, advogadas, militantes, amigos, né? E até contadores, né? Depois o pessoal vai ter que comentar aí uma dificuldade que hoje em dia não se pode mais registrar serviço gratuito, né, de advogado e contador. Já deixo esse tema para depois o pessoal desenvolver aí, né, que vai falar sobre isso. O Paulinho, os advogados, o João Brasil, mas esse é um tema que mesmo assim a gente tem que ter, né, a participação também não só profissional, mas também voluntária, de profissionais dessa área, ou militantes, ou amigos que também nos ajudam, né, porque o partido não tem recurso financeiro, às vezes, para suportar a qualidade desses serviços, né, enfim, e a gente precisa... Então, nós precisamos, então, planejar a utilização desses recursos orçamentários. Isso se dá através do orçamento que planeja a utilização desses recursos, né? Por sua vez, os recursos financeiros, né? Eles são de 3 tipos, né? Você tem o recurso próprio, que eu já falei, outros recursos que vêm de contribuição de militantes, de doação de amigos, de venda de publicações e materiais promocionais, né? E de outras rendas, de outros contratos e convênios que a lei permite fazer. Então, a gente tem que também diversificar mais a atividade nossa de captação de recursos, de arrecadação financeira, mas tem ainda o fundo partidário e tem o fundo eleitoral, né, que são recursos públicos. Então, são 3 tipos de recursos financeiros que o partido tem acesso para a sua atividade política normal e também para as campanhas eleitorais, né? Esse último congresso do partido também aprovou o 14º de 2017, algumas orientações, e que eu vou ler aqui, sobre esse tema de planejamento de orçamento, né? Então, diz aqui a resolução do 14º Congresso. As direções do partido, em nível estadual e municipal, precisam, inclusive, dispor de maior força material, em termos administrativos, patrimoniais e financeiros, e trabalhar de forma mais realista com um orçamento derivado de um processo de planejamento que define as prioridades. Aí continua, a mudança do quadro político impõe a ampliação da capacidade administrativa e de planejamento financeiro e orçamentário. Impõe a ampliação da capacidade de gestão financeira e contábil dos comitês partidários em todos os níveis, e com a criação, onde não houver, e o fortalecimento das comissões de controle. A necessidade de fortalecer assessorias profissionais, assessoria administrativa, assessoria contábil e assessoria jurídica, né? Como diz bem o João Brasil, é o tripé de assessoria administrativa, contábil e jurídica. Não basta só assessoria contábil e jurídica, né? Porque depois de executado o ato administrativo, financeiro, fica difícil o contador ou o advogado resolver o problema muitas vezes. Então, é fundamental ter uma assessoria administrativa que também tenha conhecimentos contábeis e jurídicos, e a própria direção do partido também está preparada, né, para gerir corretamente, enfim, administrar corretamente, gerir os recursos corretamente. Então, a importância desse tripé de assessoria, também assessoria administrativa, além da contábil e jurídica, para os comitês estaduais e para os comitês municipais. E a gente sabe que isso demanda recursos para financiar essa própria assessoria, né? Bem, dito isso, né,
Então, já indo para os finalmente, esse desafio, portanto, que eu já acabei de comentar, né, esse terceiro desafio de renovar a concepção e práticas de gestão partidária na administração, finanças e prestação de contas. Camaradas, o nosso partido, ele é um partido, eu diria que é o partido no Brasil que se destaca, que é líder em elaboração política, em qualidade dos seus quadros, né? Em elaboração programática, elaboração estratégica, tática, né? Em pautar taticamente, né, o nosso campo. Um exemplo claro é o exemplo da Frente Ampla. A PCdoB lançou a proposta da Frente Ampla, fundamentou, isso foi ganhando adeptos, e hoje é uma ideia taticamente, uma ideia tática hegemônica, né, nas oposições. Mas não foi assim no começo, lá, enfim, há uns anos atrás. Então, nós podemos ter essa capacidade, né, que vem também da teoria marxista-leninista, que vem da sua experiência histórica, né, do seu caráter de classe, dos seus quadros, né, da sua teoria, da sua ideologia, enfim, da sua elaboração política. Aqui no Brasil, o partido se destaca muito, né? Agora, porque a gente é muito bom nessa área, né? A gente cá entre nós, a gente é muito ruim, é muito fraco ainda nessa parte que é o tema desse curso, né? Tem que também ser autocrítico. Ser autocrítico é fundamental para você poder superar as debilidades, né? O nosso partido, ele é, né, enfim, é um dos partidos campeões nessa área teórica, política, da tática estratégica, enfim, de ideias políticas, de atuação nos movimentos sociais, na luta de ideias, enfim. A nossa bancada é pequena, mas é uma bancada que vale por 50 deputados, porque tem muita qualidade, enfim. O nosso partido tem essa qualidade toda, mas nessa área administrativa, financeira e prestação de contas, a gente tem muito que aprender e melhorar. Tem que comer muito arroz com feijão ainda, não esquecer da salada, enfim, né? Porque a gente tem que avançar muito, então renovar concepções e práticas que ficaram atrasadas, que ficaram defasadas, né? Quer dizer, há novas exigências nessa área, isso implica em abertura, né? E atitude, né, comprometida com a gente aprender e renovar essas concepções e práticas de gestão partidária com relação à administração, finanças e prestação de contas. Então, esse deve ser um compromisso de quem está aqui nesse curso, né, das direções partidárias, assessorias, precisam melhorar muito nessa área ainda, e esse curso tem esse papel de ajudar nisso, né. E, por último, mas que também tem a ver com esse terceiro desafio, né, é estar à altura das novas exigências políticas, legais e da justiça eleitoral. Eu já falei sobre isso antes, mas eu coloquei aqui um desafio específico, né, porque não é só renovar para melhorar a nossa própria gestão, para que ela seja mais democrática, mais centralizada, mais, enfim, mais, assim, em termos de mais unificada, né? Mas também que seja uma prática das bases até o Comitê Central, quer dizer, que também permeie a atividade dos comitês municipais, dos comitês estaduais, uma prática correta e avançada, de acordo com a nossa política de integridade, com o nosso estatuto, né? Com atitude comunista nessa área, com controle coletivo, com comissão de controle que faça o controle, enfim, essa concepção para que a gente faça também um bom uso dos recursos nossos, arrecade mais recursos, utilize bem, mas também documente bem, né? Também faça uma gestão concreta, administrativa, documental, contábil, né? De qualidade, né? Não só para que o partido possa ter mais controle e seja mais transparente essa gestão, mas também porque o partido hoje, já há muito tempo, né? Já desde 85, o partido é legalizado, né? Nós estamos numa fase de partido legalizado, né, onde são cada vez maiores as exigências para todos os partidos políticos que pretendem seguir legalizados, né, pretendem seguir prestando contas e tendo as contas aprovadas, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais e pelos juízes eleitorais, porque sabe que o Comitê Central presta conta para o TSE, os estaduais prestam conta aos TRS e os municipais prestam conta aos juízes eleitorais, né? Enfim, isso compõe a chamada justiça eleitoral. E cada vez mais, não só a legislação, mas também as regras, as resoluções dessa justiça eleitoral são cada vez mais draconianas, cada vez mais rígidas e cada vez mais duras com os partidos políticos, né? Há uma campanha, né, contra os partidos políticos, uma campanha contra o recurso público para os partidos, etc. E tal. A imprensa, né, os meios de comunicação, em especial esses monopolizados, fazem uma campanha, regra geral, contra os partidos, né? Isso
dificulta, cria um ambiente ruim, mas não só, isso também facilita, né, e abre espaço para uma atuação punitivista, né, e desequilibrada, descabida, né, muitas vezes, de setores dessa justiça eleitoral, né? Ou seja, há muitas vezes uma exigência acima, né, do normal e das possibilidades até de um comitê municipal, de um comitê estadual, né, que dispõe de poucos recursos para muitas vezes ter uma assessoria mais qualificada. Então, nós não temos problema no PCdoB, como pode ter outros partidos, né, de desvio de recurso, de enriquecimento pessoal, isso não existe no PCdoB. Agora, nós temos ainda dificuldades, né, e debilidades, precisam melhorar a gestão administrativa, financeira e contábil do nosso partido, né, e para isso nós precisamos melhorar muito esse trabalho, porque está em curso, e eu termino com isso, está em curso um processo de concentração do nosso quadro partidário, do nosso tema partidário, né? O que se quer, aí, com a reforma política aprovada em 2017, né, é que 5, 6, no máximo 10 partidos sobrevivam a essa concentração, né? Hoje são mais de 20 partidos no parlamento, eles querem chegar a 5 ou 6 partidos só, né? Querem forçar, portanto, que os partidos se concentrem, e uma das maneiras de fazer isso, né, é criando obstáculos, dificuldades, para que o partido possa ter a sua anotação, né, ter a sua direção municipal e estadual legalizada, oficializada, né, e também que o partido, às vezes, ele não consiga, né, dar conta das sanções e penalidades que são impostas, muitas vezes de maneira descabida e até injusta, pela Justiça Eleitoral, né. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, em geral, ao TSE, e é muito importante no Brasil, é uma conquista, inclusive, democrática, né, a gente ter no Brasil uma justiça eleitoral, né. Em geral, são regras democráticas, né. Eu estou criticando aqui algumas práticas, né, e às vezes alguns julgamentos das nossas contas, mas não só do PCdoB, em geral, de vários partidos, muitas vezes estão fora da realidade, né, e impõem aos partidos sanções e penalidades que são muito difíceis, até impossíveis a gente cumprir. Então, nós precisamos fazer frente à altura, portanto, dessas novas e crescentes exigências políticas, legais e de resoluções e julgamentos, né, dessa justiça eleitoral. O partido já está fazendo isso, já está conseguindo, né, tal altura, mas é importante que nós, aqui como quadros, como dirigentes partidários, como assessores do partido, né, membros de comissão, nós temos claro que vão aumentar, tendem a aumentar essas exigências políticas, legais e regulamentares, né, legislativas e também da justiça eleitoral. Então, temos que nos preparar para que o partido seja um desses 5, 6 ou 10 partidos que vão sobreviver, digo assim, sobreviver em termos institucionais. O PCdoB faz agora 100 anos, é centenário, né? Como fez aí, colocou o Altair no artigo brilhante que ele falou, né? Já tentaram matar o nosso partido várias vezes, né? E tem um comunista chileno, o PC do Chile fez 100 anos em 1912, né? Em 2012, né? Foi fundado um pouco antes que os outros partidos aqui, como do Brasil, da Argentina e do Uruguai, que foram nos anos 20. Lá foi 10 anos antes. Então, fizeram um belíssimo centenário, e na época, um quadro, eles resgataram uma frase histórica de um dirigente antigo, operário do PC do Chile, que dizia assim: é mais fácil esvaziar o mar com um balde do que acabar com os comunistas no Chile, né? No Brasil, a mesma coisa, no mundo, a mesma coisa. Quer dizer, não vão acabar com o nosso partido. É mais fácil esvaziar o mar com um balde do que matar, né, ou fazer morrer o Partido Comunista do Brasil. Isso até hoje não foi possível e não será. Então, não é isso que se trata. Agora, eles podem sim, né, tentar deslocar o nosso partido da legalidade, né, ou de gozar de situações legais, né, e colocar o partido numa espécie de uma série B, numa segunda classe de partidos políticos, né, se a gente não conseguir superar essas novas exigências, que até eu chamo até de uma certa segunda cláusula de barreira que existem, né, que no geral tem o sentido de aperfeiçoar, né, a gestão dos partidos. A gente apoia isso no geral, mas tem exageros e tem injustiças que a gente precisa, então, tomar cuidado. O partido precisa melhorar, então, a sua capacidade de gestão nessa área de administração financeira e prestação de contas para fazer frente a esses desafios, comemorar o seu centenário
e partir para mais 100 anos, para a gente avançar, conquistar um Brasil socialista, um Brasil livre, realmente soberano, comemorar o nosso bicentenário da independência em 22, junto com o centenário do nosso partido, e abrir perspectiva de futuro para o nosso povo. Então, esse curso é um curso também político, porque é um tema, na verdade, é um tema não só político-técnico, esse é um tema também político, que tem a ver também com o futuro do partido, com o futuro da legalidade do nosso partido. Então, a gestão partidária nessa área de administração, finanças e prestação de contas, portanto, é um tema político e merece um curso como esse. Agradecer aqui os esforço de vocês que se inscreveram, que estão participando, né, e que tenham um bom curso aí pela frente, assíduo, participante, enfim, com participação, com dúvidas, com opiniões, para que a gente possa melhorar esse curso e tornar ele cada vez melhor daqui para frente. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado.